Vimos na nossa última aula de ciências sobre o uso da água em diferentes ações dos seres humanos. Vimos também a importância dessa água, do cuidado que devemos ter para que a gente tenha água doce, por um tempo mais longínquo na Terra. Vamos dar continuidade aos estudos sobre o uso da água pelo ser humano, conhecendo agora novas informações sobre esse bem tão precioso para a nossa humanidade. A água que abastece as cidades e que você consome em sua moradia e na escola, por exemplo, ela vem de uma fonte de água doce. Como já vimos, a quantidade de água doce que existe no planeta Terra hoje é inferior a 3%. Esses mananciais são todas as reservas de águas superficiais ou subterrâneas que são utilizadas para o abastecimento das cidades. Como exemplo de fonte natural de água, que fica na superfície do solo, nós podemos contar aí com essas águas que são encontradas, nas fontes naturais de água doce, conhecidas como esses mananciais subterrâneos ou as águas subterrâneas, em camadas profundas de rocha bem lá abaixo do solo. O acúmulo de água nas reservas subterrâneas depende do relevo do local, dos tipos de rocha que formam as camadas mais profundas do solo, da frequência de chuva na região, dos tipos de solo e do tipo de vegetação que recobre os terrenos. Em relação ao solo, por exemplo, caso ele seja mais permeável, a capacidade de infiltração da água da chuva será maior e, consequentemente, a reserva de água subterrânea também será maior. Devido ao contato com as rochas, as águas subterrâneas elas apresentam concentrações de sais minerais maiores que as das águas superficiais. Essa imagem, ela retrata uma bica construída pelo ser humano em um local onde brota água, ou seja, jorra a água vinda de um manancial subterrâneo, debaixo da terra. A água ela é vital para o ser humano, tanto para o consumo quanto para o uso em diferentes atividades diárias. Há muito tempo o ser humano utiliza as reservas naturais de água nas atividades do dia a dia. Com o aumento das populações, as demandas por água também cresceram. Essa imagem ela retrata a bica de água em propriedade particular no Parque Nacional do Itatiaia, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, no ano de 2017. A represa e o açude são mananciais construídos pelo ser humano. Elas são estruturas construídas para represar com barreiras a água de fontes naturais e podem formar grandes lagos. Por essa razão, elas não são consideradas fontes naturais de água doce, exatamente por serem construídas para represar com barreiras, mas foi construída pelo homem. Observando essa imagem, nós vimos aqui uma imagem que foi tirada da vista aérea da represa do Funil, no Rio Paraíba do Sul, da usina hidrelétrica do Funil, sistema Furnas em Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 2019. Aqui abaixo temos uma outra imagem. Essa imagem ela apresenta o açude Itãs, que abastece a cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, também no ano de 2019. A água dos mananciais ela pode conter micro-organismos e substâncias tóxicas
que são prejudiciais à saúde. Por isso, para que essa água se torne potável, isto é, para que ela se torne própria para o consumo do ser humano, é preciso tratá-la usando técnicas adequadas. A exemplo, temos as águas das represas que chegam nas nossas casas. Elas passam por um sistema de tratamento para poder ser utilizada. Vocês vão responder, vão copiar as 3 questões e vão responder aí no caderno. Vocês vão explicar usando exemplos o que é um manancial e vocês vão diferenciar o manancial superficial do subterrâneo. Na segunda questão, que característica do solo pode garantir um acúmulo maior de água em uma reserva subterrânea? E a terceira questão, por que os mananciais subterrâneos eles apresentam concentrações maiores de sais minerais que os mananciais superficiais? Respondam e no próximo vídeo a gente vai discutir cada uma dessas questões. A água que nós usamos em nossas atividades cotidianas, elas podem, ser armazenadas em caixas d'água ou cisternas, tipo de reservatório que recolhe e armazena a água das chuvas, que muitos dos nossos pais, e nós utilizamos no nosso dia a dia. Mas antes de ser consumida, a água ela deve ser tratada com fervura ou com produtos químicos e filtrada ou passar por uma estação de tratamento, como mostrada aqui nessa imagem. Veja que aqui eu tenho uma estação de tratamento, onde, primeira coisa, a água ela segue do manancial para a estação de tratamento. Depois ela passa por etapas de adição de substâncias e uso de filtros que retêm as impurezas, como mostra na imagem. Ao final, são adicionados cloro e flúor no reservatório de água da estação de tratamento. Logo após a água tratada, ela segue para o reservatório que faz sua distribuição para os bairros da cidade. E a distribuição da água é feita por canos. Então, esses canos levam a água até as nossas casas. Isso aqui é um esquema de captação de tratamento e distribuição de água de uma cidade. Nessa última etapa, a etapa de número 5, é feita a adição de cloro na água. Esse produto ele é utilizado para destruir micro-organismos. Em muitas cidades, nessa etapa também é feita a adição de flúor, com o objetivo de auxiliar na prevenção de cáries dentárias. Apesar de, ao final desse processo, a água ser considerada potável, ao passar pelos encanamentos até as residências, essa mesma água poderá receber impurezas. É por essa razão que a água tratada que sai das torneiras ainda deve ser filtrada ou fervida antes de ser consumida, principalmente se for para beber. Então, vocês vão observar novamente essa imagem, esse esquema, e com base nele vocês vão responder, vão copiar e responder aí no caderno. De onde vem a água que chega a uma estação de tratamento? Que métodos são utilizados para reter as impurezas da água? Por que a água tratada que sai das torneiras ainda precisa passar por algum processo de purificação? Dialogando ciências com arte, eu quero que vocês observem atentamente essas 2 imagens. Água para quê? Alguns modos de uso da água também estão representados em obras de arte. Vamos ver outros exemplos? Aqui, por exemplo, nessa obra de Camille Pissarro, ela apresenta aqui as lavadeiras. É uma obra de arte que data de 1895 e é uma
obra feita com óleo sobre a tela. Essa segunda obra de arte é uma obra muito conhecida de Tarsila do Amaral. Tarsila, que viveu de 1886 a 1973. E essa obra de Tarsila, ela apresenta o pescador. É uma obra de 1925 também, feita com óleo sobre tela. Observem essas duas obras de arte e escrevam aí no caderno, respondendo essas duas questões. Na primeira obra aqui das lavadeiras, a água, ela parece ser de que tipo de reserva natural? Que detalhe na imagem poderia justificar a sua opinião? Observem atentamente. Elas estão usando a água de onde? Na segunda imagem, que é da obra O Pescador, vocês vão descrever aí o que está representado na cena da obra O Pescador. O que é que vocês veem nessa obra? Então, escrevam aí no caderno. No final, vocês vão fotografar e me enviar. A água, ela é utilizada também no nosso transporte. A água, ela é usada como via de transporte feita por meio de barcos, navios e balsas. Esse tipo de transporte, ele recebe o nome de transporte hidroviário. E em algumas regiões do país ele é muito utilizado. Os caminhos que esses veículos percorrem são chamados de hidrovias. Hidro, porque se refere à água, com o objetivo de transportar passageiros e cargas ou como forma de lazer. Grandes navios e cargueiros atravessam oceanos e mares, de um continente a outro, ou de um país para outro. Barcos menores também, como as balsas e as canoas, elas percorrem rios, lagos e canais menores. Por meio do transporte hidroviário, são distribuídas cargas de materiais não perecíveis, isto é, que não estragam. Entre elas estão produtos da agricultura, como grãos de milho e soja, areia, carvão e até petróleo e minérios de ferro. Vocês recordam que trabalhamos sobre Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha? E nós aprendemos que, para chegar aos diversos materiais à ilha, eles utilizam o transporte hidroviário através dos navios ou o transporte aviário, através dos aviões. Uma das vantagens dessa forma de transporte é o baixo nível de queima de combustível. Quando comparado com o transporte rodoviário, por exemplo, o que faz dele um transporte mais barato e que polui menos o ar. Uma desvantagem do transporte hidroviário. O que faz dele uma desvantagem, por outro lado, é que as embarcações elas são muito dependentes das condições climáticas, como as chuvas e os ventos. Observem aqui na imagem duas fotografias de transportes hidroviários. As duas fotografias representam transportes hidroviários internacionais usados no comércio de produtos e no turismo de passageiros. A primeira aqui é um navio cargueiro, que está levando aqui centenas de milhares de mercadorias. E aqui, nessa segunda imagem, é um navio de cruzeiro transatlântico turístico. Pessoas que saem de um país para o outro. No Saiba Que, nós temos aqui o rio Amazonas. O rio Amazonas ele tem uma extensão de 6.900 quilômetros. Na região do seu entorno, há povos que vivem em várzeas, isso é, em regiões que alagam na época de chuvas, de maio a julho. Então, nessas épocas, o transporte ocorre somente pela água.
Então, as pessoas utilizam, né, transportes aquáticos, né, hidroviários, para poder se locomover de um lugar a outro. Os barcos e as balsas, também as canoas, eles são muito utilizados no transporte do dia a dia. As imagens seguintes mostram esse uso de hidrovias. Aqui eu tenho o sistema de barcas do Rio de Janeiro, que transporta mais de 20 milhões de passageiros por ano. E aqui ao lado, em Salvador, a capital do estado da Bahia, temos também pequenas embarcações que ligam a capital e mais 15 cidades e 56 ilhas pela Baía de Todos os Santos. Essa terceira imagem é uma imagem em Veneza, é uma cidade da Itália, onde os transportes aquáticos aqui de turismo, como balsas, gôndolas e táxis aquáticos, recebem cerca de 40 milhões de passageiros por ano. Na região amazônica, onde está localizada grande parte dos rios brasileiros navegáveis, o uso de transporte fluvial é comum. Observe os exemplos nas imagens a seguir. Aqui eu tenho uma embarcação turística no Rio Negro, em Manaus, em 2019, e aqui um barco que transporta alunos para as escolas em Manaus também, no ano de 2015. Então, após fazer a leitura dessas páginas 56 e 57, vocês vão responder, copiar e responder no caderno. Quais são as hidrovias utilizadas pelo transporte hidroviário? Até onde pode chegar um navio de grande porte ou um cargueiro? Comparando com o transporte rodoviário, que vantagem o uso de transporte hidroviário traz para o nosso ambiente? Vamos ver agora a relação da água e dos alimentos. Qual a importância dessa água para os nossos alimentos? A água, ela é importante para o ser humano, não só pelo seu consumo direto, mas também porque se retira dela uma grande variedade de alimentos. As imagens a seguir mostram como isso é feito, em exemplos de técnicas tradicionais de pesca e coleta de animais. No Brasil, um exemplo é a pesca por arrasto. Observem nessa imagem, onde aqui vários homens indígenas, povos originários, eles estão fazendo aqui a pesca por arrasto. E nessa pesca, observem como é que se forma as redes. Outra atividade tradicional no Brasil é a coleta, por exemplo, de caranguejos em ambientes de manguezais. Como já estudamos, os manguezais eles são ambientes de transição entre as águas do rio, do mar e do ambiente terrestre. Aqui em Recife nós temos muitos manguezais. Os catadores geralmente eles vivem próximo do manguezal e eles conhecem o ciclo de vida desses animais. A coleta é proibida durante a época de produção dos caranguejos. Então aqui eu tenho uma imagem, onde nessa imagem apresenta-se aqui uma armadilha para a coleta de caranguejo que vive no manguezal. Essa imagem ela foi fotografada em Valença, na Bahia, em 2019. Além das técnicas tradicionais, existem outras possibilidades de obtenção de alimentos retirados da água. Chamamos de aquicultura. A aquicultura é o conjunto de técnicas utilizadas no cultivo de águas e na criação e reprodução de animais aquáticos que vivem no mar, em ambientes de água doce ou de manguezais.
Então, entre esses animais estão os peixes, caranguejos, camarões, mariscos, lulas, ostras e rãs. Os animais, eles são criados por meio de uma aquicultura. Eles ficam em viveiros, que são aqueles espaços reservados para isso, e são mantidos na própria água do rio, do lago ou do mar onde vivem. Esses animais, eles também podem ser mantidos em reservatórios escavados no solo, em condições adequadas para sua criação. Observem aqui que eu tenho algumas fotografias de viveiros de aquicultura. Aqui, por exemplo, é uma criação de ostras em Florianópolis, Santa Catarina, em 2019. Nessa segunda imagem, eu tenho aqui tanques usados para a criação de peixes em Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 2020. Apesar de ser uma atividade economicamente importante, a aquicultura apresenta um problema: o descarte de resíduos produzidos nos viveiros. Esses materiais é geralmente lançado na água sem tratamento adequado. Por ser rico em matéria orgânica, pode formar uma camada na superfície da água, o que acaba dificultando a penetração da luz nela. Essa condição, ela impossibilita o processo de fotossíntese realizado por plantas, algas e outros seres vivos que vivem na água, já que a fotossíntese é o processo de alimentação das plantas. Então, você vai reler as páginas 58 e 59 e responder qual é o objetivo da técnica de aquicultura. Em que ambientes essa técnica é desenvolvida? No número 9, anote aí os nomes de 3 seres vivos que podem ser cultivados e criados por meio da técnica da aquicultura. Vamos ver também a agricultura e as técnicas de irrigação. Os seres humanos, eles cultivam plantas há milhares de anos. Assim surgiu a agricultura. Com o avanço das tecnologias e das pesquisas científicas na área, as técnicas foram se aprimorando, garantindo assim o aumento de quantidade de alimentos disponíveis e a melhoria na capacidade de estocar grandes quantidades de alimentos. Dessa maneira, foram desenvolvidos modelos de máquinas mais modernas, colaborando para a melhor distribuição de sementes, por exemplo, além de aprimoramento dos métodos de colheita, evitando desperdícios e diminuindo o tempo de trabalho. Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem de um trator. É um trator em plantação de cana-de-açúcar. Ele está aqui realizando o trabalho em Pederneiras, em São Paulo, em 2021. Mas certamente são os fatores externos, como a intensidade, por exemplo, da radiação solar, o tipo de solo, a temperatura e o nível da umidade do ar e a ocorrência das chuvas e ventos que mais influenciam a agricultura. A água da chuva é um elemento fundamental nesse processo. Por isso, o uso da técnica de irrigação é muito importante, já que em muitas regiões do planeta, as chuvas não são regulares ao longo do ano, como por exemplo aqui na nossa região, a região Nordeste. A irrigação é uma das técnicas mais antigas usadas em agricultura e pode ser utilizada de diferentes formas. Observe, por exemplo, aqui nessa imagem. Nessa imagem, a irrigação ela está acontecendo, ocorrendo aqui por meio de um dispositivo que espalha a água. Já nessa terceira imagem, eu tenho a irrigação por gotejamento, que é um outro exemplo de técnica de irrigação, na qual canais contribuem para que essa distribuição da água aconteça. Esses canais vão distribuindo a água em pequenas quantidades.
é considerado um sistema eficiente, pois a água é aplicada apenas nos locais necessários. Aqui eu tenho um canal de distribuição de água. Esse canal acontece, na irrigação por gotejamento e implantação de mandioca em Brasilândia, no Distrito Federal, também em 2021. Analisando o texto que eu acabei de apresentar, você vai responder por que é importante para os seres humanos desenvolver técnicas de aprimoramento de agricultura. Quais são os fatores externos que influenciam na agricultura? As técnicas usadas na agricultura, apesar dos benefícios e vantagens para a população e para a economia, quando realizada em grande escala, ou seja, em áreas muito extensas, também podem causar impactos ambientais, isto é, desequilíbrio no ambiente. Entre esses impactos estão o aumento da erosão do solo e a poluição das águas superficiais e subterrâneas devido ao uso de produtos como fertilizantes e inseticidas. As técnicas de irrigação, elas também podem provocar redução da quantidade de água e do movimento de águas nos rios. Quando há despejo de produtos de atividades humanas no rio, ele perde a capacidade de diluição, causando poluição e riscos à saúde da nossa população. Por exemplo, por isso, quando a gente irriga uma plantação, é preciso ter a clareza de que, se ocorrer a deteriorização da água, da qualidade da água, esse recurso da natureza ele pode ser inútil para o consumo da população. Ao longo das nossas aulas, nós vimos o nosso rio Capibaribe. E o rio Capibaribe é exatamente um desses exemplos que a gente pode colocar, pois em muitas regiões do nosso estado são utilizadas essas técnicas de irrigação utilizando águas do rio Capibaribe e de outros rios que são importantes para o nosso estado e para outros estados do Brasil, como o Rio São Francisco, que é um outro grande exemplo. Então, segundo o texto, a redução da quantidade do movimento da água dos rios pode trazer prejuízo à população. Releia o texto e responda aí. Quais são esses prejuízos? Na 13ª questão, quando a agricultura é feita em grande escala, quais impactos ambientais podem acontecer? Vamos conversar um pouco sobre a hidroponia. O que é a hidroponia? A hidroponia, do grego hidro, que se refere à água, e ponos, que significa trabalho, é uma técnica de plantio em uma solução que contém água e os nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Aqui, por exemplo, observe que nessa imagem, com a ausência do solo, são utilizados aí outros substratos como areia, serragem, fibra de coco e também casca de árvore. Esses substratos são superfície na qual organismos se desenvolvem. No caso das plantas, é onde elas fixam suas raízes. Então, aqui está sendo plantado mudas de alface. Comparada a outras técnicas de cultivo no solo, a hidroponia ela é considerada vantajosa. Por quê? Porque quando aplicada corretamente, ela permite, entre outras características, ocupar menos espaço físico e consumir menos água que o cultivo em terra. Ela também, uma outra grande característica, protege as plantas das variações do clima, evita as doenças transmitidas por seres vivos, controla os insetos e as ervas daninhas com mais facilidade e cultiva as plantas em qualquer época do ano,
e até mesmo em regiões desérticas ou rochosas, onde o solo geralmente não é produtivo. Muitas das hortaliças, elas são encontradas nos supermercados e nas feiras. E eles são de origem de cultivo hidropônico. As diferenças nas suas características são facilmente observadas quando nós olhamos para as raízes. Por exemplo, observem aqui o exemplo da alface. Eu tenho aqui 2 pés de alface que foram cultivados por meio de técnicas diferentes. Eu tenho o cultivo hidropônico, que é o da esquerda, e eu tenho aqui o do cultivo no solo, né, diretamente no solo, que é o da direita. Vejamos agora mais 2 imagens. As imagens, elas mostram aqui a organização de 2 ambientes em que a atividade de hidroponia é desenvolvida. Esse tipo de estufa, chamado de casa de vegetação, ele controla as condições do ambiente, como a captação da radiação solar e o controle da umidade do ar. Ela também pode apresentar um sistema de calhas, canais ou tubos por onde a solução nutritiva pode circular. Aqui eu tenho uma plantação de morangos em uma estufa hidropônica e aqui eu tenho uma estufa de aeroponia, né, uma variação de hidroponia em que a água e os nutrientes são jogados sobre as raízes suspensas no ar. Alguns cuidados eles devem ser tomados na manutenção das estufas, como verificar previamente a origem das sementes ou mudas que estão sendo cultivadas ou que serão cultivadas, buscando identificar possíveis contaminações causadas por bactérias, fungos ou vírus que podem ser transmitidos a outras plantas. Além disso, é importante usar somente água potável e manter a solução nutritiva sempre protegida da luz para evitar que o seu aquecimento favoreça o desenvolvimento de outros organismos. Esses organismos, eles podem absorver os nutrientes e contaminar aí a solução. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que é pedido nas questões seguintes. Primeiro, letra A do 14º. Selecione e anote 2 características que tornam a técnica de hidroponia diferente da técnica de cultura de plantas no solo, diretamente na terra. Peça a um adulto que vá com você a um supermercado ou recorde com esse adulto. Quando você foi ao supermercado, ao atacadão, ao atacarejo, ao Mix Mateus, vocês viram com certeza a venda de plantas. Então, que plantas? Quais são as plantas cultivadas por meio da hidroponia que são vendidas nesses locais? Essas plantas, elas são vendidas embaladas? Como é que elas são vendidas? Tenho certeza que alguma mãe, avó, pai já comprou alguma planta em um supermercado, atacarejo, varejão. Vocês vão anotar as informações apresentadas nas embalagens do produto, caso você tenha alguma dessas plantas que foram compradas recentes. Se não, vocês vão observar a planta em casa ou lembrar com o adulto da planta que foi vista no supermercado e vocês vão anotar, por exemplo, o nome das plantas encontradas. Quais são as plantas que a gente encontra com frequência nos supermercados, nos atacarejos, nos atacadões? A água e a energia elétrica. Qual a relação da água com a energia elétrica?
Além dos usos que foram apresentados até aqui, a água ela também pode ser usada para gerar energia elétrica, quando ela está em movimento. É por meio dela que vem a maior parte da energia que usamos para acender as luzes de casa e conectar os aparelhos que funcionam ligados na tomada. As usinas hidrelétricas, aqui eu tenho um modelo de uma usina. Elas são responsáveis por transformar o movimento da queda da água em energia elétrica. É muito utilizada a água que nós usamos na nossa casa. Elas vêm muitas vezes de barragens. E muitas dessas barragens formam essas usinas hidrelétricas, que são responsáveis por transformar esse movimento, essa queda da água em energia elétrica. Para que uma usina hidrelétrica funcione, é preciso represar a água de um rio. Ou seja, é preciso juntar a água de um rio e armazená-la em grande quantidade. Essa água ela fica retida por um muro grande, que é chamado de barragem, como mostra aqui essa fotografia. Eu acredito que alguns devam conhecer uma barragem. Observe na página seguinte que eu vou mostrar uma usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, nós podemos observar que a água do rio represada, ela é conduzida por tubulações até grandes turbinas, que funcionam à base de pás giratórias, semelhantes a grandes rodas d'água. Elas são ligadas a outros equipamentos chamados geradores. Então, a energia desse movimento das turbinas, com a passagem da água, é transferida para os geradores, que transforma em energia elétrica por meio dos geradores, né? Essa energia elétrica ela é produzida na usina, passa por grandes transformadores e destes para as redes de transmissão formadas por torres e fios. Vamos ver aqui no esquema da usina hidrelétrica. Primeiro, a água represada ela é conduzida até grandes turbinas. As turbinas elas são ligadas aos geradores que transformam a energia do movimento das turbinas em energia elétrica. Os geradores transferem a energia elétrica para grandes transformadores e destes para redes de transmissão. Olha aqui. E assim se forma uma usina hidrelétrica. Para garantir o movimento das turbinas das usinas hidrelétricas, é preciso que o reservatório de água da usina tenha armazenado um determinado volume de água. Só assim, com a força de uma grande quantidade de água, as pás das turbinas elas poderão girar com uma velocidade suficiente para o funcionamento dos geradores. Para que a energia elétrica gerada seja suficiente para atender a população a qual se destina, é preciso que o volume anual de chuvas, tanto na região do reservatório de água da usina, quanto na cabeceira dos rios que o abastece, seja suficiente para garantir o armazenamento adequado de água. É preciso destacar que o regime anual de chuvas difere entre as regiões brasileiras. Quando a disponibilidade de água da chuva não acontece, é preciso acionar outros tipos de usina, em que as fontes de energia elétrica são outros recursos naturais, como a luz e o calor do sol, o vento ou combustíveis fósseis. Só assim será possível manter a oferta de energia elétrica à população. Agora vocês vão responder a 15ª questão. Interprete aí as informações do texto e do esquema e depois anote no caderno os nomes dos equipamentos utilizados na transformação de energia de uma usina
como amostrada na fotografia da página anterior. 16ª. Em determinadas épocas do ano, os reservatórios de água de usinas hidrelétricas podem atingir um nível muito alto ou muito baixo de armazenamento de água. Quando esse nível ele é muito baixo, o que pode causar situações como essa? Na entrada das cidades, há transformadores. Esses transformadores, eles têm a função de adequar a intensidade da energia elétrica que percorre as redes de transmissão para que ela possa ser consumida por máquinas e equipamentos. Tanto nas cidades quanto na área rural, as torres e fios das redes de transmissão são responsáveis pelo transporte da energia elétrica a longas distâncias. Aqui, por exemplo, nós temos torres e linhas de transmissão em rodovia de Peruíbe, em São Paulo, no ano de 2018. Veja que, após passar pelos transformadores, a energia elétrica é transmitida a diferentes locais da cidade por fios suspensos nos postes, conforme mostro a vocês na imagem, e por cabos que ficam embaixo da terra. É dessa forma que a energia elétrica ela chega a semáforos, a parques públicos, casas, edifícios, lojas, escritórios, escolas, entre outros locais. Com base nessas informações, que foram apresentadas nas páginas 64, 65 e 66, vocês vão elaborar no caderno um desenho legendado, que tem uma legenda explicativa, que represente uma usina hidrelétrica e o trajeto percorrido pela energia elétrica dessa usina, né? Desde essa usina até a chegada da energia na cidade. Então, você vai fazer um desenho esquematizando essas informações. Apesar de sua importância, a construção de um número cada vez maior de usinas hidrelétricas é preocupante em razão do impacto que essas usinas provocam nos ecossistemas. Quando as represas começam a encher, os animais terrestres eles tentam fugir para as áreas mais próximas. Nessa fuga, muitos deles ficam ilhados e acabam morrendo afogados quando o nível das águas sobe muito. Outros animais podem ser resgatados e enviados a parques zoológicos ou reintroduzidos em ambientes mais distantes. Até mesmo os animais aquáticos, eles podem ser afetados de diferentes maneiras pela construção de uma usina hidrelétrica. Peixes de água corrente, por exemplo, eles podem não se adaptar a ambientes represados. A presença da barragem ainda pode dificultar ou impedir a subida de certas espécies de peixes pelos rios durante a piracema, que é o período de reprodução desses animais. A construção das barragens também pode afetar a qualidade da água, já que ocorre um aumento da decomposição de restos de plantas e animais, que acabam ficando acumulados no solo ou na área da floresta que foi inundada. Além disso, muitas vezes surge a necessidade de deslocar muitas famílias para bairros distantes e até mesmo outras cidades. Nesse caso, é importante, fundamental que seja feito um trabalho prévio de orientação dessas famílias que moravam na região onde a usina foi construída. A mesma coisa acontece nos locais onde as barragens são construídas. Muitas famílias saem daquele local para morar em outros lugares quando é feita a construção de uma barragem. Vocês vão reler agora o texto mais uma vez, depois de acompanhar também o vídeo,
e vai responder a 18ª questão. Depois, no caderno, vocês vão elaborar um texto com as suas próprias palavras para explicar por que é que, apesar da sua importância, a implantação de uma usina hidrelétrica pode causar impacto em plantas e animais que vivem em uma determinada região. Vocês vão escrever um pequeno texto que tenha no máximo 10 linhas, vão fotografar e me enviar juntamente com as outras atividades. No nosso retorno presencial em sala de aula, vocês farão a leitura do texto para a turma e para os outros colegas se basearem e entenderem o que cada um escreveu. Na nossa aula presencial, faremos a leitura individual dos textos. Até a nossa próxima aula.